nosso assunto é sobre conhecimento mítico. Seja muito bem-vindo, sou o professor Edilson, o seu professor de filosofia. A palavra mito é grega e significa contar, narrar algo para alguém que reconhece quem pronuncia o discurso como autoridade sobre aquilo que foi dito. Os mitos fazem parte da humanidade desde a antiguidade até os dias atuais, vital para a existência humana, que se expressa por meio de crenças e medos. Entre a herança da Grécia Antiga, os filósofos Sófocles, Hesíodo, Aristófanes e Homero nos legaram os mitos, maravilhosas narrativas sobre a origem dos tempos que encantam, principalmente porque fogem dos parâmetros do modo de pensar racional. Contudo, essas explicações não davam mais conta de problemas, como a permanência, a mudança, a continuidade dos seres, entre outras questões. Suas respostas perderam o convencimento. Os mitos cumpriam uma função social moralizante de tal forma que essas narrativas ocupavam o imaginário dos cidadãos das polis gregas, direcionando suas condutas. Os mitos também narram o duelo entre as forças divinas que interferiam diretamente na vida dos homens, em suas guerras e no seu dia a dia, bem como explicava a origem dos castigos e dos males no mundo. Ou seja, a narrativa mítica é uma genealogia da origem das coisas a partir de lutas e alianças entre as forças que regem o universo. Com base na ideia mítica da antiguidade, todas possuem um fundo moral, um alerta de desejo dos deuses e que não devem ser contrariados. A exemplo do mito da antiguidade grega, citamos a saga de Édipo. Acompanhe o relato. O soberano consulta o oráculo, o que era comum na cultura grega antiga. O oráculo afirma que seu primogênito irá desposar a própria mãe e assassinar seu pai, o rei Laio. Então, Laio manda que eliminem o menino, mas a pessoa encarregada não cumpre a ordem e envia o menino para um reino distante, onde ele se torna um grande guerreiro e herói. Numa de suas andanças, ele encontra um homem arrogante e o mata. Chegando no reino de Jocasta, Édipo se apaixona e a desposa. Anos mais tarde, Édipo descobre que ele próprio é o personagem da profecia, e num gesto de desespero, arranca os próprios olhos e sai a vagar pelo mundo afora. A profecia se cumpriu. Contudo, a vida nas polis formava um novo pensamento direcionado na política, e aos poucos a moral estabelecida nessa narrativa mítica foram sendo substituídas pela ética e pelos valores da cidadania grega. O cidadão grego, cada vez mais participativo, não considerava a ideia de não controlar a própria vida. A vida da polis era formada por homens livres que manifestavam suas posições, escolhendo entre os iguais os relacionamentos das decisões e das ações da cidade-estado. Encontramos na mitologia histórias fabulosas dos deuses, semideuses e de heróis da antiguidade greco-romana. Eis algumas divindades gregas também aceitas pelos romanos. Júpiter foi o pai dos deuses e dos homens. Minerva, deusa da sabedoria, era esposa de Júpiter e rainha dos deuses. Íris, deusa do arco-íris, era servente e mensageira de Juno. Marte, deus da guerra, era filho de Júpiter. Vênus, ou Afrodite, era deusa do amor e da beleza. Cupido, ou Eros, era deus do amor, filho de Vênus. Armado com seu arco, atingia com setas os corações dos deuses e dos homens, espalhando vida e alegria. Já na modernidade, podemos pensar filosoficamente outros conceitos para o mito. Um dos modos de entendermos o mito é pensá-lo como sendo fantasmagoria, isto é, aquilo que a sociedade imagina de si mesma a partir de uma aparência acredita ser a realidade.
O iluminismo pretendeu retirar o mito e a fantasia de seu altar, mas colocou a razão e a técnica em seu lugar. Logo, não derrubou o mito, apenas inverteu, dando à ciência e à técnica o brilho da verdade, restando assim o mito moderno da racionalidade. Vamos fazer os exercícios? Está preparado? Exercício 1. A atividade intelectual que se instalou na Grécia a partir do século VI a.C. está substancialmente ancorada num exercício especulativo racional. De fato, não é mais uma atividade mítica, mas filosófica, e isso quer dizer uma atividade regrada a partir de um comportamento epistêmico de tipo próprio, empírico e racional. Sobre a passagem da atividade mítica para a filosófica na Grécia, assinale a alternativa correta. Alternativa A. A mentalidade pré-filosófica grega é a expressão típica de um intelecto primitivo, próprio de sociedades selvagens. B. A filosofia racionalizou o mito, mantendo-o como base da sua especulação teórica e adotando a sua metodologia. C. A narrativa mítico-religiosa apresenta um meio importante de difusão e manutenção de um saber prático. D. A Ilíada e a Odisseia de Homero são expressões culturais típicas de uma mentalidade filosófica elaborada, crítica e radical. Alternativa E. A mentalidade mítica se assemelha à filosofia, sem apresentar pontos divergentes. Resposta correta, alternativa C. Exercício 2. No entanto, o iluminismo não deu conta da tarefa que se propôs. Suas luzes não iluminaram tanto quanto se pretendia, e a libertação do mito, do dogma e da magia medieval não teve o êxito afirmado por alguns autores. O iluminismo pretendeu retirar o mito e a fantasia de seu altar, mas colocou a razão e a técnica em seu lugar. Logo, não derrubou o mito, apenas inverteu, dando à ciência e à técnica o brilho da verdade, gestando assim o mito moderno da racionalidade. O filósofo defensor da tese foi: alternativa A, Aristóteles, B, Sócrates, C, Epicuro, D, Nietzsche e Rousseau. Resposta correta, alternativa D, Nietzsche. Encerramos mais uma aula. Até a próxima.